Bom, nessa aula eu quero falar um pouco sobre a capacidade que o governo tem de se endividar na moeda local ou na moeda estrangeira, né? Esse é um assunto muito importante, né? E a divisão básica que eu quero fazer aqui é que sempre que o governo se endivida na moeda local, né, quer dizer, sempre que ele tem dívida na moeda local, ele é capaz de honrar suas dívidas, porque ele pode, no limite, imprimir moeda, pedir para o Banco Central imprimir moeda e comprar a dívida dele, até porque o Banco Central é do governo, né? Só que se ele tem dívida na moeda externa, por exemplo em dólares, né, como que a gente viu no Brasil dos anos 90, na Argentina, até mesmo no México, aí sim o governo pode ter problemas, porque se ele se endivida numa moeda que ele não emite, né, na hora de pagar os compromissos, né, podem faltar recursos, porque obviamente o governo não emite dólares, né? O governo brasileiro, o governo argentino, mexicano, ou seja lá que país for cujo governo emita a dívida na moeda estrangeira, né? Aliás, nos anos 90, aqui na América Latina, as crises que a gente observou tem muito a ver com o endividamento em dólar dos governos, tanto brasileiro, argentino quanto mexicano, né? A gente viu nas outras aulas de câmbio e regimes cambiais que esses governos tentaram praticar um regime de câmbio fixo, segurando a taxa de câmbio para tentar controlar a inflação, né? Era o que a gente chamava na época de âncoras cambiais, né? O Plano Real no Brasil foi um belo exemplo disso, né? O Plano Real no governo FHC usou uma ancoragem cambial, né? Ele fixou a taxa de câmbio para tentar segurar a inflação, né? Porque ao congelar o câmbio ou deixar uma paridade com uma desvalorização muito pequena durante um ano, o governo forçava com isso uma estabilização do preço dos bens transacionáveis, né, de tudo que é importado e exportado, né, soja, trigo, milho, manufaturados, carro, avião, eletrodomésticos, assim por diante, né. Só que para manter esse câmbio fixo, o governo precisava de dólares, porque ele começou a intervir no mercado de dólares para segurar a taxa de câmbio, né. Então, em alguns momentos, o governo precisava entrar no mercado de dólar, vendendo dólar para segurar a taxa, né? Como que ele fazia isso? Ou emitindo dívida externa, e o governo começou a se endividar, portanto, em dólar, né? Ele usava esses dólares para segurar a taxa de câmbio, ou subindo a taxa de juros muito doméstica para atrair dólares, né? O mesmo se aplica para o México, né, do período que vai de 87 a 94, que acabou resultando na crise de 95. O governo mexicano se endividou muito em dólar ali em 93, 94, 92, 93, 94, até que a dívida estourou e o câmbio estourou, né? E o governo argentino também, né? O estouro da crise argentina demorou mais para acontecer, acabou acontecendo em 2001, 2002, mas também foi um caso de endividamento em dólar do governo, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Quando um governo começa a se endividar em dólares na moeda externa, especialmente se ele está tentando administrar um regime de câmbio fixo, isso pode ser muito perigoso, pode provocar uma desvalorização brutal da taxa de câmbio e uma situação de quase calote do governo. Até o exemplo mais recente que a gente tem é a Grécia, né? O grosso da dívida da Grécia era em euros, né? Até porque ela não tinha mais o dracma, né? Que ela abriu mão da moeda dela, e como quem controla a emissão de euros é o Banco Central europeu e não o Banco Central grego, no limite ela quase quebrou, não conseguia honrar as contas, nem pagar funcionalismo, nada disso, porque o Banco Central Europeu começou a negar recursos para a Grécia, né? Então, mais um outro exemplo do endividamento externo, entre aspas, né? Na medida em que a Grécia é da zona do euro, mas ela não tinha controle sobre a emissão monetária e, portanto, a capacidade de endividamento dela era limitada. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é esse, que os casos de endividamento externo, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o governo pode sim entrar em default na moeda externa, né, não honrar os compromissos. Isso pode criar uma dinâmica de desvalorização cambial, de aumento de inflação, etc, etc. Então pode dificultar muito o manejo da dívida pública, né? Quando o governo se endivida na moeda doméstica, por exemplo no Brasil em reais, aí a situação é mais fácil, né? Porque no limite ele sempre pode emitir reais, pedir para o Banco Central emitir reais para comprar a dívida dele, né? Então é raríssimo, para dizer que nunca acontece, é raríssimo um calote na moeda doméstica, né? O que pode acontecer é um descontrole de contas públicas muito grande, que é financiado por emissão monetária. O Banco Central fica emitindo moeda para comprar a dívida pública, tipo o que aconteceu no Brasil dos anos 60, né, na época da Constituição de Brasília. Emite moeda para comprar a dívida pública e encharca a economia de moeda, derruba as taxas de juros, isso provoca
em gerar um superaquecimento da economia, né? Um superaquecimento da economia, especialmente se essa dívida pública estiver sendo gerada por aumento de gasto público, e esse superaquecimento gera inflação, né? Lembrando a nossa aula que não necessariamente a impressão monetária gera inflação. Agora eu estou dando um exemplo de um caso aqui em que ela gera inflação, né? Porque se a impressão monetária for usada para financiar um governo que gasta, e isso ativa a economia, superaquece a economia e derruba as taxas de juros e zera as taxas de juros, aí a economia pode mergulhar num caos inflacionário por conta desse financiamento monetário da dívida pública. Mas ainda assim o governo não dá calote, né? Ele dá uma espécie de calote branco, né? O que é o calote branco? A dívida que ele tinha emitido em termos nominais perde completamente o valor porque os preços sobem e a inflação corrói toda a dívida, né? Então daí a importância da gente entender esses processos, né, e entender que tipo de título a gente está carregando, né? E volto a mencionar o exemplo das NTNBs, que são os títulos públicos remunerados por inflação, né? Então é muito bom ter na carteira NTNB, especialmente para prazos mais longos, porque se dá alguma ziquezira aí com o governo, com contas públicas, com inflação, o investidor que carrega NTNB está protegido porque contratualmente a NTNB é indexada pelo IPCA, né? Então se o IPCA sobe muito, como foi o que aconteceu, por exemplo, em 2015, que ele passou de 10%, foi quase 11%, quem carrega a NTNB tem uma remuneração muito alta, né? Porque ela é marcada por esse IPCA, ela é marcada pela inflação. Claro que há o risco do governo, inclusive, tentar maquiar a inflação, né? Aí você vai falar, mas isso é impossível e tal. Não, não é impossível, né? Na Argentina a gente viu isso no governo Kirchner, né? Eles tinham uma parte da dívida pública importante indexada em inflação. E o que o governo fez? Ele alterou a composição do IBGE deles, que é o INDEC, e colocou técnicos alinhados ao governo que começaram a calcular a inflação de uma maneira viesada, né? Tinha uma época ali na Argentina que a inflação estava correndo em 20%, 25% ao ano, e os técnicos do INDEC, que é o IBGE da Argentina, diziam que a inflação era de 5%, 6% ao ano. E pior, contratualmente, muitos títulos da dívida pública argentina eram indexados pela inflação medida pelo INDEC, né? Então isso realmente desencadeou um movimento enorme entre economistas argentinos de protesto, movimento pela transparência dos dados, pegou muito mal isso, né? Além de ter sido um problema gravíssimo do ponto de vista de quebra de contratos, né? Porque como é que o governo vai fajutar a medida da inflação se ele fez isso para reduzir o ônus que ele tinha de pagar esses títulos indexados por inflação, mas um negócio que afrontava completamente o sistema de contratos e foi dos pilares que ajudou a desorganizar a economia argentina e acelerar o processo inflacionário, porque daí a demanda por dívida pública despenca e há uma fuga por dólares, há uma dolarização e a inflação começa a aumentar e a gente pode inclusive entrar naqueles processos de inércia, de indexação e de hiperinflação, né? Então precisa tomar cuidado com isso, né? No Brasil recentemente a gente não teve nenhum caso desse tipo, o IBGE sempre manteve a credibilidade, sempre apurou direitinho a inflação, até porque ela baliza o sistema de metas de inflação, né, que determina o comportamento do Banco Central, né? Mas é uma coisa para a gente ficar atento, né? É uma coisa para a gente ficar atento, né? Porque no final das contas uma NTNB é um contrato indexado em IPCA, né? O IPCA é calculado pelo IBGE, é isso, né? Existe uma lei que diz que toda NTNB, depois na aula de Tesouro Direto e títulos públicos eu vou explicar isso em detalhe, mas basicamente existe uma lei que diz que toda NTNB tem que ser remunerada, o valor nominal atualizado dela tem que ser indexado pelo IPCA, que é o índice oficial do governo, e ela é vendida a uma taxa de desconto no mercado, é isso, é uma lei que te garante isso, esse contrato está baseado nessa lei, né? Mas se alguém calcular o IPCA errado, né, a gente pode cair no caso... estou fazendo um raciocínio limite, né? Nunca aconteceu isso no Brasil, mas é bom a gente entender bem o processo. Então, primeiro ponto, endividamento em moeda externa, muito cuidado com governos que se endividam em moeda forte, moeda externa que não a moeda que eles mesmos emitem, tá? Dívida na moeda local, bem menos problemático. Bem claro, tem que ficar de olho, não é para dívida estourar, a dinâmica de dívida tem que ser saudável, as taxas não podem ser muito altas, eu vou voltar a falar nisso depois, mas pelo menos o governo tem a opção de imprimir moeda e é muito raro, para não dizer impossível, ele dar calote na própria moeda, né? A gente tem bons exemplos disso, de emissão de dívida na própria moeda nos países desenvolvidos, né? Os Estados Unidos é um caso típico, né? Os Estados Unidos tem uma dívida gigantesca,
toda ela denominada em dólares. Como ele mesmo emite os dólares, ele nunca teve dificuldade de colocar dívida na sua própria moeda para o mundo inteiro. Aliás, o mundo inteiro compra dívida em dólar, né? O mesmo se aplica para o Japão, também emite muita dívida em ien, né, que é uma moeda internacionalmente aceita, e para países europeus agora mais e mais por conta da União Europeia, né? Então aí é um caso de emissão de moeda local, entre aspas, que é internacional, que é aceita mundialmente, né? No caso de Japão e de Estados Unidos, né? Então esse é o primeiro ponto, né? Temos que olhar sempre como que o governo está se endividando, se ele está se endividando com moeda externa, né, ou com moeda local, né, com a moeda que ele mesmo pode emitir, né. Eu deixei um gráfico aqui de dívida pública, né, dívida pública sobre PIB, que aumentou muito depois da crise de 2008, conforme a gente já falou, mas lembrando que muitos desses governos aqui se endividam na própria moeda, né. Então, os casos em que os governos se endividam na própria moeda são bem menos problemáticos do que os casos de governo que se endividam em outra moeda, né? Um outro detalhe que eu queria também aproveitar para falar nessa aula, é a questão do manejo da dívida pública para fazer o que os economistas chamam de esterilização, né? Que é basicamente enxugar a liquidez do sistema, né? Enxugar o excesso de moeda do sistema, né? No Brasil a gente viu um processo muito importante desse tipo nos últimos anos, na medida em que o governo começou a comprar muita reserva cambial, começou a comprar muito dólar, né? O governo brasileiro construiu, desde a época em que o Meirelles era presidente do Banco Central, do primeiro governo Lula, em 2003, o governo brasileiro, o Banco Central brasileiro, começou a comprar muita reserva, muito dólar. Naquela época a gente tinha 30, 40 bilhões de dólares e hoje a gente tem 380 bilhões de dólares, né? Então foi comprado aí praticamente 340 bilhões de dólares nesse período. As compras mais importantes foram feitas num primeiro momento até a crise de 2008, e depois da crise de 2008 houve uma retomada, quando o câmbio ameaçou de novo a cair para 1,50, né? Houve uma retomada de compra de dólares, de reservas ali em 2010, 11, 12. Quem comprou foi principalmente o Tombini, o Alexandre Tombini, que era o presidente do Banco Central naquela época. E aí as reservas atingiram 380, né? Só que tem um detalhe aí, né? Como é que o governo comprou essas reservas, né? Da onde o governo tirou dinheiro para comprar essas reservas, né? Especialmente dado que ele não tinha superávit nominal, que a gente discutiu em outra aula, né? Como ele não tinha superávit nominal, ele tinha déficit nominal, ele não tinha recurso sobrando para comprar essas reservas, né? Então o que ele fez? Basicamente ele emitiu moeda, fez uma emissão de moeda muito importante, e com essa emissão de moeda ele comprou dólares. Então, na verdade, todo o lastro que foi feito para se comprar todos esses dólares foi um lastro monetário de emissão de moeda, que dá até para fazer uma conta grosseira, foi mais ou menos R$1 trilhão, se a gente fizer uma conta de câmbio médio, né? A que câmbio que o governo comprou isso. Só que esses R$1 trilhão não estão na economia, né? Por quê? Se ele tivesse deixado esse dinheiro na economia, ele teria inundado, teria encharcado a economia de reais e, portanto, as taxas de juros teriam despencado, né? Lembrando que sempre que se o governo deixa muito dinheiro na economia no curto prazo, o juro despenca, né? Na verdade, o juro nada mais do que o preço do dinheiro no curto prazo, né? Especialmente a taxa Selic, né? Estou falando do juro curto, né? Não do juro longo, né? O juro longo depende da visão que o mercado tem da trajetória da dívida pública e da inflação, especialmente da inflação, né? Mas o juro curto é o preço do dinheiro hoje, né? Então, se o Banco Central encharca a economia de dinheiro, a taxa de juros derrete no curto prazo, né? E para não deixar isso acontecer, lá atrás, o que o governo fez? Ele foi esterilizando, ou seja, ele foi emitindo dívida pública e enxugando esse dinheiro em excesso, trocando ele por dívida. Então ele dava a dívida pública para os bancos, principalmente para os bancos, e recolhia o dinheiro que tinha em caixa dos bancos, que era o dinheiro que o próprio governo tinha injetado na economia ao comprar as reservas, né? Então ele fez uma operação clássica do que os economistas chamam de esterilização monetária, né? Ele primeiro emitiu moeda para comprar dólar, para comprar reserva, depois o Tesouro emitiu dívida para enxugar esse excesso de moeda, né? Então se criou muita dívida pública aí, praticamente R$1 trilhão, só para fazer o enxugamento desse excesso de moeda que havia no país por conta da compra de reservas, né? Então, depois, até quando a gente for discutir as diferenças de dívida bruta e dívida líquida, a gente vai ver que uma das explicações para a diferença entre essas duas dívidas, né, é justamente esse colchão de títulos, né, que foi emitido para
para enxugar o excesso de moeda criado pela compra de dólares, né? Por isso que a dívida bruta é bem maior do que a dívida líquida, né? Se o governo decidisse vender todas as reservas, né, ele faria com que a dívida pública bruta ficasse mais próxima da dívida líquida, né? Porque se ele vendesse todas as reservas, ele receberia de volta em troca dinheiro, e com esse dinheiro ele recompraria essa dívida que foi emitida, né? Então não quero entrar demais no detalhe disso para não ficar um negócio muito técnico, tá? Mas eu só queria destacar também que esse movimento de emitir dívida para enxugar excesso de liquidez, excesso de moeda, também é importante para a gente entender a dinâmica da dívida pública, né? Também cria a dívida pública, tá? Então, também temos que ficar de olho nisso, né? Na verdade, os outros bancos centrais no mundo acabaram também emitindo muita moeda para salvar os bancos comerciais, né, no estouro da crise de 2008, e para não deixar o sistema encharcado demais, alguns governos emitiram dívida para enxugar esse excesso de moeda, e outros usaram uma atitude interessante. Eles passaram a aceitar depósitos remunerados no Banco Central, né, que é algo que se estuda no Brasil também, né? Se o Banco Central brasileiro passar a aceitar depósitos remunerados, essa dívida pública que foi criada poderá ser substituída por isso, né? Que foi criada por conta dessa operação de esterilização. Mas enfim, isso é uma tecnicalidade, eu não quero mergulhar demais nesses aspectos técnicos para essa aula não ficar muito complicada, tá? O que eu queria destacar mais é que a gente tem dois tipos de endividamento, tá? Endividamento na moeda local e endividamento na moeda externa. O endividamento na moeda local é menos problemático na medida em que o governo pode sempre colocar mais dívida, rolar mais dívida, pedir para o Banco Central emitir e comprar a dívida dele. O endividamento da moeda externa é muito problemático na medida em que o governo não tem controle de emissão dessa moeda externa. Então aí sim ele pode dar calote, pode dar default, né? Pode passar por processos graves de desvalorização cambial, e tudo aquilo que a gente viu no Brasil, na Argentina e no México dos anos 90. Né? Eu diria que as crises latino-americanas dos anos 90 foram fundamentalmente crises de endividamento externo, né? Inclusive do governo. As empresas também podem se endividar lá fora e se endividaram, mas especialmente o governo. Né? O governo se endividou muito lá fora e acabou depois não tendo como pagar, né? Porque eles tentaram segurar esses regimes cambiais a partir de atração de dólares com juro alto e a partir de endividamento externo, depois não tinham os dólares para pagar essa dívida, e isso acabou resultando em grandes crises cambiais e grandes crises econômicas, né? Essa é basicamente a história do México, da Argentina e do Brasil nos anos 90, tá bom? Fico por aqui, obrigado.